Paz de Cristo, irmãos, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para juntamente com vocês adorarmos, exaltarmos a esse Senhor, que é digno de todo nosso louvor e adoração, que nos deu a vida, nos deu o ar que nós respiramos, para vivermos para o louvor e para a glória dele, como diz Efésios 1. Nós queríamos, antes de louvarmos, antes de orarmos, compartilharmos o texto com você, que se encontra em Salmo 145, verso do 1 ao 4. O hino de louvor. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu te exaltarei, ó Deus. Nesse momento nós iremos exaltar a esse Deus em oração. Queríamos convidar você, onde você estiver, na sua casa, na rua, no trabalho, onde esse vídeo te alcançar. Queríamos pedir que você tirasse esse momento de oração diante desse Deus que é grande, que é digno de ser exaltado, que é digno de ser louvado. Estamos aqui exatamente para fazer isso. Estamos aqui exatamente para fazer o que nós existimos para fazer, que é adorar a esse Deus que é grande e soberano. Feche teus olhos onde você estiver. Senhor, Tu és exaltado, Senhor. Não há ninguém como Tu. A Tua grandeza é insondável. A mente humana não consegue alcançar a tamanha grandeza, Pai, de quem Tu és. Tu és aquele que mede os céus a palmo, que estendeu os céus como se fosse uma cortina, que conhece cada estrela pelo nome, que sabe a quantidade de fios de cabelo que há na nossa cabeça. Tu és soberano e não há ninguém como Tu, Pai. Tu criaste os céus e a terra e tudo que nele há, Senhor. Tu criaste todos os peixes, cada um com a sua beleza, Pai. A natureza reflete a sua glória, Pai. Os céus cantam e declaram e nos revelam a sua glória, Pai. A Tua palavra que nós acabamos de ler declara e revela a sua glória, Pai. Para onde nós fugiremos do Senhor, Pai? Diante de toda essa grandeza, diante do Teu esplendor, diante da sua beleza, Senhor. Só nos resta, como o salmista fez, Pai, dizer: eu te exaltarei, Senhor. Rei meu e Deus meu, eu te louvarei, porque Tu és grande, porque Tu és muito digno de ser louvado. Não há ninguém como Tu, Senhor. E nós estamos aqui para Te exaltar, para nos juntarmos com um coro com o salmista e cantarmos que Tu és grande e que nós queremos engrandecer o Teu nome, que é belo e soberano. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, porque só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus Santo, a alegria de toda a terra.
Boa noite, queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa noite, para os nossos corações. E eu gostaria de que aonde você estiver, você possa estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 46. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 10. Não quero ser muito extensiva, mas eu creio que Deus tem uma palavra hoje para os nossos corações. Como Ele já tem falado conosco através da devocional, que devemos sempre exaltar e glorificar o nome de Deus, porque só Ele é digno. Diz assim a palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o versículo 1 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista vem dizendo que Deus, Ele não será daqui para frente, ou só quando no momento que a gente estiver em apuro e a gente clamar, mas Ele diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Diz que Deus, Ele é o nosso refúgio. E aí eu pergunto para mim, uma pergunta para nós: por que em meio a tantas coisas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas tempestades, em meio a tantos momentos difíceis da nossa vida que a gente vive, a gente teme, muitas das vezes a gente até a gente quer parar, a gente quer retroceder, porque a gente acha que Deus não está nos ouvindo, a gente acha que, está muito difícil, igual esses dias eu estava ouvindo um hino lá em casa, um pedacinho que falava às vezes, parece tão difícil só para mim, e às vezes a gente acha isso, a gente quer parar.
Mas a gente lê e a gente medita, a gente toma posse de que Deus é o nosso refúgio. Mas no momento da gente realmente colocar aquilo em prática, crer verdadeiramente nesse Deus, depositar realmente uma fé nesse Deus, uma confiança nesse Deus, de que Ele está conosco, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. A gente quer parar, a gente teme. E aí eu me lembro do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, no versículo 6, ele vem dizendo para nós que sem fé é impossível agradar. E agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o amam, dos que o buscam, dos que o servem. E nós, às vezes, no maior momento que temos que exercitar essa fé, a gente não faz isso, a gente prefere, às vezes, murmurar, a gente prefere, às vezes, reclamar, a gente prefere culpar tantas coisas, tantas pessoas, quando Deus só quer ver de nós uma fé, porque se diz que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar dele com uma fé, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E vem dizendo também lá em Hebreus que sem fé, no mesmo capítulo 11, é impossível agradar a Deus. E vem dizendo no 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e ela é a prova das coisas que se espera, ou vice-versa. Nós precisamos depositar a nossa fé nesse Deus. O salmista vem dizendo que Ele é o nosso refúgio. E no capítulo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Mas muitas das vezes a gente só consegue absorver isso, que Ele é Deus, quando Ele faz um milagre. Mas que milagre? O milagre que a gente vê. Mas o milagre que Ele quer que a gente crê para que aconteça é exatamente aquele que a gente ainda não viu. Mas a gente precisa crer que Ele é Deus. A gente precisa crer, a gente precisa acreditar. Ah, mas é pandemia, é tantas pessoas morrendo, pastor. Então a gente clama, a gente crê que Deus vai fazer um milagre. E tem crente morrendo, e tem servo de Deus morrendo. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. E o maior milagre que Ele faz em nossa vida, irmãos, não é apenas um milagre que você coloca as mãos, que você toca. Um milagre que você não tem nada em casa e de repente alguém chegou com tudo para você. Não é aquele milagre que você chega lá e tem dinheiro na sua conta bancária, você tem a sua casa própria. Não. O maior milagre é estar com Ele. E se Ele promete cessar toda a nossa dor, Ele pode nos curar aqui, claro, Ele pode acabar com a pandemia, igual tem pessoas dizendo, eu ouço tantas pessoas dizendo que é o demônio, que o demônio está fazendo isso, que o diabo veio, que o diabo parou a igreja. Não, irmão, o diabo não parou a igreja, porque Deus tem o controle de tudo. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo isso que está acontecendo, pode ter certeza, eu digo a você sem medo de pecar, é por permissão de Deus. Porque se Deus não permitir, o diabo não faz nada. E as pessoas às vezes querem crer somente no milagre. Não, no milagre de que alguém pegou o coronavírus e alguém foi lá, o pastor foi lá, o presbítero foi, o irmão foi a irmã, orou e a pessoa se levantou e o outro morreu. Que milagre é esse? É o milagre de estar eternamente com Ele. Eternamente. O pastor Cosme estava pregando aqui na sexta-feira e um versículo que Deus fala muito ao meu coração, que eu amo demais, é que o salmista diz que se esperamos o Senhor somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mais miseráveis dos homens, porque precisamos crer que se queremos, declaramos que queremos estar com Deus, então é estar com Ele.
Ele, seja aqui, seja na eternidade, nós precisamos querer estar com Ele. Porque se nós declaramos que Ele é Deus, que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso refúgio, e realmente Ele é, mas no momento de verdadeiramente colocarmos isso em prática, muitas das vezes nós paramos e retrocedemos, e não é isso que Ele quer de nós. No versículo 10, isso aqui é um encorajamento, é uma palavra de encorajamento, porque Ele diz: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A palavra de Deus diz que Deus aparece, fala com Moisés através de uma sarça ardente, numa visão, e Deus manda com que Moisés vá ao Egito libertar o povo de Deus, que já sofria por longo 400 anos, e o gemido do povo, a dor do povo já tinha chegado até Deus, e Deus manda que Moisés vai. E a gente não vai falar aqui todo o texto, porque é muito grande. E diz que Moisés ali conversando com Deus, e eu tenho certeza que ele temeu, como eu e você temeríamos com certeza. E ele ali arruma uma desculpa, e ali ele diz que quando eu chegar lá, eu vou falar para o rei do Egito, que quem me enviou, e Deus fala: olha, o eu sou te enviou. Você vai chegar lá e vai dizer: olha, o eu sou me enviou. Não me importa, não tem que dar detalhes, nós precisamos dizer isso para os nossos problemas, para as dificuldades, para as coisas que nos assolam. Diga: eu não vou parar, porque eu sirvo o eu sou, o Todo-Poderoso. E Moisés disse ali, e Deus disse a Moisés que dissesse lá que o eu sou havia enviado ele. E Moisés arruma muita desculpa, como nós, mas eu creio que era por muito medo, muito temor. E ele diz que não sabia falar, que ele era de língua pesada. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele é lindo. Ele é lindo quando eu e você arrumamos desculpa para não fazer. Preste atenção, irmãos. Quando nós arrumamos desculpa para não fazer, Deus, Ele abre o quadro, Ele abre o leque, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele diz assim: olha, se você não consegue isso, tá bom. Enquanto eles, como Senhor, poderia dizer assim: você vai fazer e pronto, acabou. Não, ele diz assim: tá bom, você não consegue por isso, eu vou te dar isso. Eu vou suprir isso daqui. Se é por isso, se é essa desculpa, eu vou suprir. E Deus fala com Moisés: não, tudo bem, eu te dou Arão. Eu preparo seu irmão Arão para estar junto com você. Arão vai falar, e eu vou operar os sinais através da tua vida e através da vida de Arão. E ali Moisés vai fazer o que Deus havia ordenado. E a gente conhece já essa história, porque Faraó não queria libertar o povo, não queria liberar o povo. E ali eu tenho certeza que não era o diabo agindo, mas era o próprio Deus endurecendo o coração de Faraó. Tanto é que mais na frente, depois que ele liberta o povo, que ele permite, depois dos sinais, depois das pragas, depois que ele permite que Moisés saia do Egito, levando aquele povo que era cativo, o texto vai dizer que Deus endurece em Êxodo 14 o coração de Faraó. E Deus permite que Faraó vá até perseguir o povo, que ele vá atrás do povo, vá atrás de Moisés com aquele povo. E a Bíblia diz, irmãos, que de longe eles avistavam. Quando eles avistaram os egípcios vindo, eles começam, ao invés de crer e confiar, eles começam a murmurar. E eles dizem: Moisés, por um acaso não havia sepulcro no Egito, para que a gente pudesse morrer e ser sepultado por lá? E Moisés, irmãos, incentiva aquele povo a apenas crer, apenas crer. Em Êxodo, no capítulo 14, deixa eu ler aqui, que é para mim não falar errado. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Versículo 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará.
porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E diz assim o 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E aí eu vejo o salmista dizendo: aquietai-vos, olha, fiquem quietinho. Eu vejo Deus falando: aquietai-vos, aquieta o teu coração, fique quieto. E sabeis, diz assim, que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aqui eu vejo Moisés dizendo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então por que a gente está tão desesperado, irmãos? Por que a gente está tão desesperado? Nós precisamos crer. Olha, eu estava ouvindo um testemunho em casa, e nesse testemunho, a pessoa dando o testemunho, depois a pessoa dava uma palavra, e ela dizia que quando passar essa pandemia, o que vai haver, não é nem de crente, não é crente, irmão, não é crente, vai haver de pessoas com problema de depressão e ansiedade, vai ser de número muito grande. Irmãos, a gente não vai... como que eu quero dizer? Assim, a gente não vai aceitar, porque a gente tem que lutar contra isso. Mas mesmo sendo o mundo, a gente não pode aceitar que o mundo fique totalmente depressivo ou com muita ansiedade, muito menos o povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, irmãos. Mas às vezes a gente diz assim: mas o problema vem na nossa carne, vem na tua vida, vem na minha vida. Só Deus sabe como eu tenho falado com o Senhor. Eu tenho dito em casa: Senhor, eu quero ficar calma, eu não quero que entre ansiedade no meu coração. Senhor, eu quero te buscar, independente de eu estar no templo ou não, independente de eu poder sair na rua livre ou sair com a máscara, eu quero te adorar, eu quero te buscar, porque é isso que Ele quer de nós, para que quando esse vento passar, irmãos, nós venhamos permanecer como igreja, como aqueles que crê. E não é crer que nós vamos ser curados do Covid-19 apenas, não é crer apenas nisso, porque nós temos que crer nisso também, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu não tudo a pessoa fala, eu clamo a Deus por uma dor de cabeça, eu não incomodo a Deus. Eu incomodo a Deus sim, irmão, sabe por quê? Porque se eu sou de Deus, se Ele me criou, Ele sabe aonde estão todos os botõezinhos para Ele me encaixar, para Ele fazer com que tudo dê certo. Então, se eu sinto uma dor no meu dedinho mindinho, eu clamo a esse Deus, mas eu não posso me desesperar. E se a minha dor não parar, e se essa dor me levar para o túmulo, eu ainda assim preciso crer que Ele é Deus e que Ele quis assim, irmãos, que Ele quis assim. E não é hipocrisia. Quando eu não era cristã, eu tinha muito medo de morrer. Quando falava em morrer, falava em velório, aquilo me apavorava. Eu tinha muito medo, mas depois que eu conheci esse Jesus, Ele tirou todos esses medos do meu coração. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus diz que o melhor de Deus está por vir, irmãos, nós temos direito a buscar as coisas, estabilidade, as coisas para a nossa vida aqui na terra. Por quê? Porque se você trabalha, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar condições, Deus vai te dar o que você precisa, o que você necessita. Mas o melhor mesmo de Deus é a eternidade, queridos. É estar com Ele, é estar com Ele. E às vezes quando a gente vê um servo do Senhor que partiu, a gente precisa crer, a gente fica triste, a gente chora sim, mas a gente não pode se desesperar, porque a gente precisa crer que aquela pessoa está com o Senhor, que foi feito o melhor de Deus naquela vida, que está com Ele na eternidade é muito melhor, porque enquanto a gente está aqui, a gente corre um risco tremendo. Em Apocalipse vai dizer que guarda o que tens para que ninguém roube, o inimigo roube a tua coroa, ou seja, roube a sua fé, roube a sua confiança, a sua crença no Senhor. É isso. Então que você possa guardar
essa palavra no teu coração. Não se desespere, creia que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele verdadeiramente é o nosso esconderijo, a nossa fortaleza. A nossa fortaleza. Mas nós precisamos crer, irmãos, não apenas quando a nossa mesa está farta, não apenas quando está tudo bem com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, não. Nós precisamos crer em todo momento, porque se a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, significa que para você ver o milagre, você precisa exercitar uma fé nesse Cristo. Você precisa exercitar uma fé nesse Deus. Você precisa crer, porque é agradável a Ele os que creem. Porque todo aquele que crê que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam, aqueles que crêem no Senhor. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Eu me lembro certa vez, já vou terminar, que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar. E quando Jesus apareceu naquela casa aos discípulos, Tomé não estava presente. Tomé não estava lá. E quando ele chegou, que os discípulos disseram: Tomé, Jesus esteve aqui, Tomé. Você não estava em casa, mas Jesus esteve aqui, Tomé. E Tomé disse aos discípulos: olha, se eu não ver o seu lado furado, se eu não ver as suas mãos, de maneira nenhuma eu crerei. De maneira nenhuma eu vou acreditar que o Mestre esteve aqui. E olha que ele andava lado a lado com Jesus e ele sabia tudo sobre Jesus. Porque Jesus disse que ele já não chamava nem eles mais de servo, mas de amigo. O amigo sabe tudo sobre o seu outro amigo, sobre o seu amigo. E Tomé disse que ele só acreditaria se ele visse. Foi uma fraqueza, um momento de fraqueza dele. E Jesus novamente retorna àquela casa. E Jesus vai em direção de Tomé e diz: Tomé. Aí eu fico imaginando, consigo imaginar Jesus se aproximando e dizendo: Cláudia, Maria, João, Tomé, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Creram. Bem-aventurados que não me viram e creram. Esse é eu e é você, irmãos. Porque você viu Jesus? Ele foi na sua casa, lá em carne e osso? Ele sentou lá na sua mesa? Não. Mas você crê que Ele existe. Você crê que Ele existe. Nós cremos que Ele existe. E que Ele está em nossas vidas. Independente de nós estarmos no templo. Que é bom demais, irmãos. Eu sou uma das pessoas que... eu nem sei como eu posso expressar isso, porque eu sou uma pessoa verdadeiramente apaixonada pela casa de Deus, pelo templo, pelos irmãos, pela comunhão, por estar junto. Mas hoje nós não estamos podendo. Mas precisamos crer, precisamos ser o mesmo, buscar em nossa casa, buscar no meio da nossa família, da nossa parentela. Envia as mensagens que você recebe, que você assiste, que você guarda no seu coração. Envia para os seus irmãos, para os seus amigos e fale do amor de Deus da forma que a gente pode fazer hoje, porque Deus, Ele está conosco, Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa um minuto sequer. Ele está conosco. Ele diz a mim e a você: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso. E eu quero que você, aonde você estiver nesse momento, você feche os seus olhos. Eu quero convidar aqui o pastor Cosme, que ele vai estar assim orando pelas nossas vidas, pela sua vida, e que Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. E eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos estar assim orando com o pastor Cosme, em nome de Jesus. Amém, queridos. Oramos ao Senhor sobre esta palavra ministrada aos nossos corações e em nossas vidas nesta noite. Elevemos as nossas orações ao Senhor. Querido Deus, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos como igreja do Senhor, como filhos amados do Senhor, Pai, dependente, ó Pai, carente do Teu agir, do Teu mover e do Teu socorro. Compreendemos sim que Tu és o nosso refúgio, Pai, a nossa fortaleza, como diz o salmista no Salmo 62, a minha alma, a nossa alma espera somente em Deus.
dele vem a nossa salvação, Pai. Mantenha acesa em nossos corações esta fé, uma fé que nos traz esperança, uma fé que nos faz viver dia após dia, acreditando, independente das circunstâncias, que o Senhor está no controle de tudo e que nada, Pai, como diz a tua palavra, poderá nos apartar do amor de Cristo, do amor do teu Filho Jesus demonstrado naquela cruz por cada um de nós, Pai. Somos gratos pelo teu cuidado, somos gratos, meu Deus, porque a cada dia o Senhor tem ministrado em nossas vidas de uma forma muito linda e especial. Que esta palavra pregada nesta noite, meu Deus querido, possa gerar frutos nos corações daqueles que creem, e que através desta palavra outras vidas venham reconhecer que o Senhor é Deus e verdadeiramente, ó Pai, se prostrar aos teus pés, Pai, declarar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem permitido acontecer, pois verdadeiramente nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, ó Pai, que as tuas bênçãos sejam, Pai, verdadeiramente se tornem realidade na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, até que o Senhor venha arrebatá-la deste mundo. Eu oro assim, ó Deus, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apresente as suas mãos ao Senhor neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, que digamos juntos, amém.